Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu estou com o óculos trocado, pessoal, porque meu outro óculos ficou no outro quarto e agora está muito cedo, mas não tem problema. Então, no primeiro bloco, a gente trabalhou alguns pontos importantes aí do direito administrativo. Falamos aí sobre conceitos iniciais que são fundamentais para a gente entender a matéria. Falamos sobre o conceito de governo, o conceito de Estado, falamos o que precisa para a gente configurar um Estado. Então, essa é uma parte inicial que nem sempre aparece ali nas provas de concurso, mas é importante aí que a gente conheça desse pedaço inicial, ele é importante. E agora a gente vai dar início, a gente vai falar propriamente do direito administrativo, né? É importante aí a gente trabalhar o conceito de direito administrativo. Beleza? Então vamos lá, vou colocar na tela aqui. O que a gente pode falar sobre o direito administrativo? Então, olha só. Assim como temos o direito constitucional, nós temos o direito penal e outros direitos, o direito administrativo, ele também possui um ramo dentro ali das classificações do direito. Então veja que o direito administrativo, ele faz parte aí do que nós chamamos de direito público. Nós temos o direito privado, né, que vai relacionar ali as questões privadas entre as pessoas, e nós temos também o chamado direito público, tá? Esse direito público, ele vai regular a organização, né? O direito administrativo, aliás, eu já disse que ele está dentro do direito público, e ele vai regular aí, por exemplo, a organização, funcionamento, o controle da administração pública. A gente tinha visto que a administração pública, ela é o braço aí do governo. A gente não viu isso? Então veja aí como que o direito administrativo ele vai ter essa função, né? Então olha só, ele vai estabelecer algumas normas que vão, aliás, disciplinar a atuação do Estado em suas relações com os particulares, por exemplo. Também vai regular as suas relações do Estado, além dos particulares, com a própria estrutura administrativa, mas é importante que vocês saibam, né? O direito administrativo, ele sempre vai ser regido pelo interesse público. Isso é importante aí que vocês tenham bem claro, né? O direito administrativo ele é regido, então, pelo direito público e sempre na busca do interesse público. Isso é muito importante que vocês tenham bem claro. Em primeiro lugar, a gente vai levar aí o interesse público, porque nós estamos mexendo com a res pública. A gente pode falar assim, né? Res, coisa pública. Res pública. Então a gente tem que dar. Só um minutinho, pessoal. A gente tem que dar. Colocar aqui na tela para vocês. A gente tem que dar foco na res pública. Beleza? Tudo bem? Então, esse é um primeiro detalhe importante que eu queria que vocês tivessem aí bem claro. Res pública. Certo? Bom, beleza. Então, o direito administrativo ele vai regular, por exemplo, regras sobre licitações, ele vai regular regras sobre contratos administrativos, regras sobre servidores públicos. Olha só que interessante. Responsabilidade civil do Estado. Né? O Estado ele é responsável aí pelos atos cometidos pelos seus agentes públicos, a gente sabe disso. Como regra, o artigo 37
vai falar que essa responsabilidade ela é objetiva, eu preciso de uma conduta, de um nexo causal e de um resultado. Se eu tiver esses três elementos, eu vou estar diante aí dessa responsabilidade, de uma responsabilidade objetiva. Então, o principal objetivo aí é assegurar que a atividade administrativa ela seja realizada, tá? Então, o direito administrativo ele tem essa ideia, né, que a atividade administrativa ela seja realizada da melhor maneira possível, tá? Então, é esse o campo de atuação, a gente pode dizer assim, do direito administrativo, tá? Assegurar que a atividade administrativa seja realizada, mas ela tem que ser realizada de maneira eficiente, de maneira transparente, né? Juntamente com os outros princípios constitucionais lá do artigo 37 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, essa é a primeira ideia de direito administrativo. Então, um ramo clássico do direito público, que cria determinadas vertentes para o funcionamento do Estado e da máquina administrativa, tá? Muito tranquilo. O direito administrativo, aliado ao direito constitucional, né, ele vai aí ser formado por princípios e regras que vão regular justamente os agentes públicos que, ao atuarem, precisam aí estar com certeza ligados pela supremacia do interesse público. Aliás, mais do que isso, eles precisam estar atrelados ao princípio da legalidade e não em interesses particulares. Essa é uma questão muito importante, né? O direito administrativo, os agentes públicos, eles têm que ser guiados sempre pelo interesse público, tá? Então, muita atenção com isso aí. Bom, mas vamos falar mais de alguns pontos importantes aqui, né, do direito administrativo. A gente pode falar de um sentido subjetivo e de um sentido do direito administrativo objetivo. Nós temos essas duas vertentes, né? No sentido subjetivo, né? Veja, a administração pública, né, com a letra maiúscula, olha aqui, ó, isso é importante, administração pública, vai ter uma ideia de um conjunto de órgãos e pessoas jurídicas ao qual a lei concede a função administrativa do Estado. Então aqui nós vamos ter uma ideia de conjunto de órgãos e pessoas, né, que exercem a função administrativa. Por outro lado, do lado objetivo, né, nós temos aí a questão da atividade desempenhada por esses sujeitos aqui, tá? Atividade administrativa. Então nós temos esses dois conceitos, essas duas ideias de direito administrativo. É muito importante que a gente tenha isso bem desenhado na nossa mente, tá? Então, se a gente poder perguntar qual que é a finalidade do direito administrativo, olha aqui, ó. Finalidade do direito administrativo. Tá? A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público, né? Que não pode ser confundido, aí a gente precisa fazer uma separação, do interesse do Estado, tá? Veja que às vezes o poder público ele pode agir até em prejuízo da coletividade. Não, o que nós vamos proteger com o direito administrativo é um interesse público, tá? E veja, esse direito ele vai ser executado pelos poderes de todas as esferas administrativas, União,
Estados-membros, municípios, Distrito Federal, tá? De maneira típica, mas também de maneira atípica. Isso que é importante, que o direito administrativo, ele também é utilizado, por exemplo, de maneira atípica, por exemplo, nas esferas do poder legislativo e judiciário. Né? Olha que interessante. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Assim como o direito administrativo, né? O direito administrativo ele está totalmente ligado ao direito constitucional. São dois direitos aí públicos, né? Que a gente pode dizer assim, naquela primeira classificação. Só que, diferentemente do direito constitucional, o direito administrativo se preocupa com as funções administrativas, os regramentos, as responsabilidades da administração pública. Enquanto o direito constitucional ele tem um outro foco, né? Seus entendimentos são oriundos da própria Constituição Federal. Então a gente não pode aí confundir um com o outro. Certo? Mas veja que eles estão completamente ligados. É impossível falar de direito constitucional e não falar, por exemplo, de direito administrativo. Eles estão sem sombra de dúvidas, relacionados. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, muito cuidado aí com essa ideia, né, de direito constitucional e direito administrativo juntos. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a origem, né, do direito administrativo. Olha só que interessante. Origem do direito administrativo. Né? O direito administrativo ele tem sua origem lá na França, tá, pessoal? Anotem aí, ó, França, século XVIII, né? E início do século XIX. E veja que é importante que a gente fale que o direito administrativo ele é um ramo autônomo do direito dos outros direitos. Né? Ele tem a sua autonomia. E essa autonomia ela está relacionada ao processo de desenvolvimento do Estado de Direito. Nós temos o princípio da legalidade, o princípio da separação dos poderes. Então veja como que lá na França do século XVIII e final do século XIX, essas ideias estavam começando ali a serem implementadas. Né? Então é justamente nisso que a gente tem que focar. Então, quando a gente começou com esse desenvolvimento do Estado de Direito, nós passamos a ter uma necessidade de garantir a segurança na relação entre a administração pública e os administrados. Essa relação foi necessária, né? Então, nós tivemos que criar ramos autônomos do direito para que a gente pudesse consolidar essa relação entre administração pública e administrados. Então, coube essa missão ao direito administrativo, delimitar funções, organizar leis governamentais, né? Assegurar os direitos relacionados desta relação, garantindo assim os interesses de forma geral da coletividade, o que nós vamos chamar hoje em dia de interesse público. Então, o que a gente pode falar? O direito administrativo, ele se originou em um período pós-revolucionário. Olha que interessante. Ele nasceu junto com o Estado de Direito, né? Época a qual era tomada aí pela revolta presente em relação às ideias políticas que anteriormente eram aceitas. Então, o direito administrativo ele tem essa origem, tá?
Olha só que interessante. A ideia que fundamenta a aplicação do direito administrativo é a da puissance publique. Essa expressão é interessante, olha só. Puissance publique. O que é isso, né? O que essa expressão quer dizer? O poder do Estado em face dos administrados. Essa era uma primeira ideia. Logo depois, Leon Deguy, tentando substituir essa ideia de serviço público, ele atribuiu o direito administrativo, ele disse, olha, o direito administrativo ele vai trabalhar com serviços indispensáveis prestados pelo Estado, visando suprir essas necessidades gerais da sociedade. Tudo bem? Beleza? Muito tranquilo. Então, olha, com o desenvolvimento do tema, né, nós chegamos à conclusão de que não somente o poder, mas também os deveres eram a base do direito administrativo. E isso correspondia às funções do Estado de Direito, ou seja, garantir a proteção dos direitos coletivos e individuais. Tá? Só cuidado, hoje em dia nós temos que o poder é o ato de cumprir um dever, e o dever é aquela ordem expressa nos textos da lei. Beleza? Ótimo. Só apagar aqui, pessoal. Olha só. Opa. Voltar aqui. Vamos lá. E qual que é o objeto de estudo, né? Objeto de estudo do direito administrativo. Vocês sabem me dizer qual que é o objeto de estudo? Nós temos que, o professor Alexandre Massa vai dizer que a definição do objeto do direito administrativo é o critério funcional, vai dizer, olha, é o direito que estuda a disciplina normativa da função administrativa, independentemente de quem esteja encarregado de exercê-lo. Pode ser tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, o poder judicial, ou até mesmo, olha que interessante, os particulares que estiverem sob delegação do Estado. Tá? Então, todos esses vão ter relação com o direito administrativo. Tá? Então, olha só, o direito administrativo ele vai estudar a disciplina normativa, da função administrativa. Tudo bem, pessoal? Bom, falando mais um pouquinho, então, são as normas administrativas que vão ser aplicadas por quem tem competência para exercê-las. Né? Pode ser tanto no exercício de funções típicas ou funções atípicas, mas que vão ser exercidas. Tá? Então, para a gente resumir, o objeto de estudo do direito administrativo é a administração pública. É a administração pública, né? Que é entendida como a função administrativa ativista ou como organização administrativa de órgãos públicos e pessoas jurídicas. Tudo bem, pessoal? Então falamos aí bastante aí sobre a questão da estrutura, né, a gente pode dizer assim, do direito administrativo, como que ele é desenhado, né? Basicamente, a gente conseguiu desenhar essa questão aí para vocês. Beleza? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal, e já a gente retorna para a gente dar continuidade aí à nossa aula. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.